Olá, olá, você de casa! Começa agora a Retrospectiva 2024 Casos Policiais aqui na Rede Onda Digital. Uma série com 10 programas gravados, gerados e exibidos aqui na TV Onda Digital, canal 8.2. Também exibido em multiplataforma, pelo YouTube e pelo nosso Facebook. A partir de agora, todos os casos que foram destaque no ano de 2024 aqui na nossa retrospectiva. No início de 2024, Manaus foi cenário de um crime que chocou a todos. Uma adolescente de 13 anos sofreu um estupro coletivo cometido por 8 homens. Este episódio não apenas revelou a crueldade, mas também a maldade dos agressores e levantou questões cruciais sobre a proteção de nossas crianças e adolescentes. Hoje, reconstituímos os acontecimentos desse caso, analisamos as investigações que se seguiram e refletimos sobre as medidas necessárias para prevenir tais atrocidades. Está no ar a Retrospectiva 2024, Casos Policiais. Ser delegada, nesse caso, para além, da função de atribuição de polícia judiciária, em especial quando a gente lida com casos que têm vulneráveis como vítimas. Acontece que quando a gente já vem para essa seara de você atuar com o vulnerável, vamos dizer que a tua atribuição já amplia bastante, você já precisa enxergar toda a situação de uma maneira ampla, justamente porque impacta em você, mas principalmente impacta na vítima. A denúncia chegou aqui na especializada em proteção à criança e adolescente no dia 28 de janeiro, quando a criança contou para a mãe tudo o que tinha acontecido. Antes de chegar no local, ela contou para a mãe que ele passou a efetuar vários telefonemas chamando alguns amigos. No local, ela chegou a contar 8 rapazes, só tinha ela de mulher. Então ela passou a ficar nervosa e ela não sabe ao certo, mas diz que 3 ou 4 fizeram violência real contra ela. Qual é a primeira parte dessa atuação? Bom, a gente chama de portas de entrada. Portas de entrada de denúncia que podem, nesses casos de atuação com vulneráveis, vir de um papel, do Disque 100, por exemplo, do Disque 181. Várias situações de violações, elas chegam por terceiros, principalmente as violações que são cometidas por pessoas muito próximas. Geralmente a família não tem coragem de denunciar, então essas violências se tornam constantes e aí elas acabam vindo ou um vizinho que escutou um choro, ou um outro parente que quer denunciar, mas não quer se identificar, enfim. E também o boletim de ocorrência diretamente na delegacia. Este caso evidencia os perigos que os jovens enfrentam ao interagir com desconhecidos online. A facilidade com que predadores podem explorar essas plataformas para cometerem crimes horríveis. É interessante nós observarmos que o ser humano, ele nasce sem andar, sem falar, sem poder se alimentar sozinho. Então o desenvolvimento humano ele vai acontecendo e uma das capacidades que a pessoa vai desenvolver é emocional. O desenvolvimento emocional, ele não se encerra nunca nas nossas vidas, mas algumas pessoas atingem maturidade mais cedo, outras morrem e não vão atingir esses níveis de maturidade. No entanto, cada idade vai tendo conquistas e muitas vezes, por exemplo, nos 7, 8 anos é quando a criança, o indivíduo, ele começa a perceber que ele não é exatamente grudado ou ligado ao pai e à mãe, mas só no momento da adolescência que ele vai perceber que ele tem opiniões próprias, que ele respeita a opinião dos pais, mas que realmente a opinião dele é diferente, pode ser diferente. Então tudo isso faz parte do desenvolvimento humano. E a personalidade vai se formar no início da vida e não vai levar ao longo da vida só os conceitos de maturidade emocional. Ele também vai levar a personalidade que ele desenvolveu nos primeiros anos de vida. E isso vai ser determinante até para a escolha de profissão, de relacionamento ao longo de toda a vida. Nós temos várias questões ligadas à sexualidade. A sexualidade ela é desenvolvida. Então Freud falava muito, por exemplo, da fase oral. É o primeiro prazer que o ser humano tem assim que nasce. Mas o que é importante?
é importante nós sabermos como essa criança e esse adolescente é exposto aos conteúdos sexuais. Então, hoje não existe um consenso se a pessoa ela desenvolve uma afeição, por exemplo, pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto, se isso é genético, se isso foi desenvolvido, se isso depois da pessoa já tendo formado sua personalidade, aconteceu algum trauma. A questão não é essa. A questão é que tudo vai influenciar nas escolhas de vida. Desde o que eu vivo, o que eu presencio, o que eu escuto, como essas situações são expostas para mim, como isso é conversado comigo, ou se isso é reprimido, isso é proibido, isso é um tabu. Então tudo isso vai influenciar nas escolhas que a pessoa vai ter ao longo da vida. Agora é importante lembrar que quando essa exposição não é saudável, quando ela não é adequada, ele já desenvolve situações de aversão, ele desenvolve situações de fetiches, desenvolve situações de anormalidade no desenvolvimento que poderia não ter um impacto daquele trauma. Uma parafilia é quando existe um transtorno da sexualidade. E esse transtorno, ele pode ser desde uma afeição exagerada por crianças, que é o caso da pedofilia, até uma zoofilia, que seria o interesse por manter relações sexuais com animais. Muitas vezes é fetiche, onde um voyeurismo, por exemplo, onde se gosta de se observar outras pessoas e o prazer vai estar na observação e não na realização do ato. Então nós temos vários tipos de transtornos da conduta sexual, que seria a parafilia. No entanto, nós precisamos analisar que se aquilo não traz sofrimento, na psiquiatria nós não consideramos como doença, mas não é só não trazer sofrimento para o indivíduo, é você também respeitar o limite do outro, porque o sexo ele pressupõe que existe outras pessoas ou coisas ou objetos, mas enfim, não é uma relação minha comigo mesmo, é uma relação minha com o mundo. Em 28 de janeiro de 2024, a adolescente aceitou encontrar-se com o indivíduo que conheceu online. Ao chegar na residência indicada por ele, ela foi submetida a agressões físicas e sexuais por pelo menos 8 homens. A jovem retornou para casa. Ela chegou a relatar o ocorrido para a mãe, que imediatamente procurou as autoridades. A polícia, naquele primeiro momento, iniciou as buscas. Porém, eles já haviam fugido do local. Geralmente isso se dá por rede social, né? Se conhece por rede social. Aí a gente já visualiza um grande perigo, né? E aí marca o encontro e ela se desloca até o endereço que ele falou, de Uber, né? A gente, infelizmente, não é raro, já tivemos casos de criança de 11 anos pegar o Uber sozinha e ir até o local e sofrer um estupro de vulnerável. Então essa é uma questão também que precisa ser fiscalizada e precisa ser vista. Então ela foi até o local com essa pessoa, né, que ela conversou, e ela não sabia que ao chegar no local ele ia chamar os outros colegas como se ela tivesse aceitado aquela situação. Então eles se conversaram também, né? Conhece na rede social, passa o contato com o WhatsApp, teve aquela conversa no WhatsApp e aí ela foi até o local de Uber. E do mesmo jeito ela voltou, ela retornou. Exames periciais confirmaram as agressões sofridas pela vítima. Ela apresentava hematomas, evidências de violência sexual. A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente assumiu a investigação. Essa atuação em específico foi a mãe que, ao ser informada pela filha, né, do crime, ela foi diretamente até o balcão da delegacia. Esse é o mais indicado para a gente, levar de imediato, até porque quando se trata de violência sexual, você precisa que seja cumprido um protocolo ali, até mesmo para você evitar doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis, risco de gravidez, exames médicos para que a gente possa proteger a vítima. Eles identificaram Andrei da Silva Fonseca, de 18 anos, e Joás do Carmo Castilho, de 19, como 2 dos agressores. Em 12 de março de 2024, ambos foram presos e outros 6 suspeitos, incluindo adolescentes,
continuam sendo investigados. O contato da menina, apesar dela conhecer, ele não eram pessoas ali do círculo dela, e simplesmente ela foi assediada, vamos dizer assim, para ir até determinado local se encontrar com um rapaz. Só que nesse local ela acaba se deparando ali com vários, segundo ela chegou a contar oito rapazes, um ligava para o outro e aí foram chegando. E aí, no momento em que ela se recusou, ela passou a ser agredida violentamente. Ela tinha marcas pelo corpo ali de hematomas, de socos, né, para que ela aceitasse naquele momento o ato sexual de todos. Então, ela só parou de ser violentada quando ela passou a gritar, e ali me parece que com medo de que eles era uma vila de casas, com medo de que eles fossem denunciados na hora, eles acabaram deixando a voltar para casa. Andrei Fonseca e Joás Castilho negaram conhecer os outros envolvidos, mas a polícia acredita que eles agiram juntos, coordenando o ataque por meio de mensagens nas redes sociais. Ele meio que, de uma forma de gíria, ele falou que ela iria para lá e que os amigos... Na verdade, eu acredito que nessa parte ela foi bastante inocente, inclusive eu conversei com ela sobre isso. Eu falei, olha, nessa parte da conversa, ela falou, mas eu não imaginava que ele ia fazer isso. Ou seja, ele tinha dado a entender que eles pretendiam realmente fazer isso com a garota e que, fora todos os julgamentos de dizer, mas ela aceitou, mas ele falou, ela tinha 13 anos, isso aí é indiscutível com relação à vulnerabilidade dela. Na verdade, ela disse que quando ela começou a gritar e ela começou a sofrer as agressões físicas, eles teriam dito para ela voltar porque alguém podia ouvir naquele momento. Do momento da prisão desses dois autores, eu estava presente no momento da operação da prisão, nós descobrimos naquele momento que, na verdade, foi o pai de um dos autores que ouviu, né, que viu que eles estavam, e aí ele acabou reclamando e mandando levar a menina de volta para casa. Então eram também meninos jovens, 18, 19 anos, né, que a gente volta para aquela outra afirmação que a gente diz da falta de orientação para que o teu filho não cometa um crime, principalmente um crime hediondo como estupro. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente continua trabalhando para identificar e prender os demais suspeitos, enfrentando desafios devido à fuga e ocultação dos envolvidos. A colaboração da comunidade tem sido essencial, fornecendo informações que auxiliam na localização dos agressores. O diferente que eu lembro dessa operação foi justamente o choro dos pais, né? O choro dos pais, porque para eles, eu sempre falo que filho não tem idade, né? Que filho é filho e não tem idade. Então eles estavam, a gente acordou realmente, a gente estava com os mandados e demos ciência ali aos familiares do ocorrido. Eles se recordaram e talvez ali, não sei se por ignorância, se por falta de conhecimento, eles sabiam daquele fato. Talvez não soubesse da idade da vítima, que aquela idade é caracterizada como estupro de vulnerável, independente de qualquer tipo de aceitação dela. Na verdade, eu acho que faltou pela família a consciência da gravidade da situação, né? Por parte da família dos agressores. Então foi bem impactante. E aí também entra o lado de pessoa humana também, de dignidade da pessoa humana, de respeito aos direitos humanos. Apesar de serem agressores, nós também temos que agir dessa forma, da ciência e tratar da melhor maneira possível, até porque eles já estavam com prisões decretadas, né? A trágica experiência desta adolescente de 13 anos serve como um alerta para todos nós. É imperativo que, como sociedade, reforcemos os nossos esforços para proteger os mais vulneráveis, garantindo que casos como este não se repitam. A justiça deve ser implacável com os agressores e o apoio às vítimas deve ser contínuo e eficaz. Somente assim podemos construir um ambiente seguro para as nossas crianças e para os nossos adolescentes.
Eu sempre costumo dizer que eles são pedagógicos para que outras famílias vejam, para que outras famílias entendam e para que esse fato não se repita. Para que você ensine para o seu filho que se a mulher disser que não, é preciso parar, porque a partir dali você vai ter que pagar as consequências. E muitas vezes não se tem a ideia dessa gravidade. Então esses casos são importantíssimos, a cobertura da imprensa é importantíssima, porque também ensina, também educa. E novamente, a educação é o melhor meio ainda de prevenção de violência. Quando você tem a confiança no sistema de segurança, você começa a fazer a notificação. Então nós tínhamos realmente no estado uma subnotificação muito alta, mas a partir do momento que as delegacias especializadas elas começam a atuar mais intensivamente, começam a dar resultado, a população se sente segura para denunciar. E aí você vê em todos esses casos a identificação de um processo naquele momento, de um crime recém-realizado, mas por trás daquilo aparecem outras inúmeras vítimas que em algum momento não tiveram o conforto, ou a segurança, ou a tranquilidade para poder fazer a denúncia, garantindo que o Estado fizesse a parte dele. Eu acho que hoje a gente começa a mudar esse conceito, a população começa a entender que sim, o sistema de segurança está dando resposta e isso tranquiliza a população para ir na delegacia e denunciar os mais diversos crimes. Quando nós passamos por uma experiência positiva ou negativa, isso é do ser humano. Essa experiência negativa, por exemplo, ela pode ser assumida como uma situação de poder. Por exemplo, no caso da pedofilia. Mas muitas vezes pode gerar um comportamento aversivo. E aquela pessoa, ela passar a ter um comportamento exatamente oposto, porque ela não deseja aquilo para a vida dela. O ser humano, ele é muito cheio de vieses. Então, se uma pessoa, depois de um trauma, ele vai para um lado ou para o outro, nós não conseguimos determinar. O que nós conseguimos determinar é que, quando exposto a um trauma, se aquilo não for bem trabalhado e não for superado, ele vai deixar marcas e cicatrizes muito mais profundas. Porque mesmo tratado, mesmo abordado, mesmo enfrentado, ele ainda pode deixar marcas. Mas quando nós temos um indivíduo que tem um acompanhamento melhor, ele com certeza vai ter uma melhor superação. E o que é que nós precisamos? Primeiro, que isso seja identificado precocemente. Então, uma criança, ela precisa se sentir acolhida pelo meio familiar. Ela precisa sentir que se alguma coisa acontecer com ela, que não foi algo legal, ela vai chegar, ela vai falar e ela não vai ser punida, ela não vai ser culpabilizada, ela não vai ser condenada, aquilo não vai ser um escândalo, não vai gerar toda uma histeria coletiva familiar. O que vai acontecer naquele momento? Primeiro, ouvir. Depois, acolher. Terceiro, o olhar de não julgamento e principalmente o olhar de amor, de dizer eu estou aqui e nós estamos juntos. Esse foi o Retrospectiva 2024 Casos Policiais. Eu te espero no próximo episódio. Boa noite.